Camaradas, amigas, amigos, companheiras, companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente está seguindo essa saga, de falar um pouco sobre a questão do método em Marx, em Lenin, se o marxismo-leninismo é um método aplicável à realidade ou se isso é incorreto, E nesse vídeo, que é o segundo dessa saga de 4 vídeos, a gente vai falar um pouco sobre o método propriamente em Marx, Se existe esse método, se não existe, o que é um método, A gente vai falar um pouco disso. Para começar, eu gostaria de falar e de discutir um pouco, o que é método, na questão epistemológica da palavra, Método é um procedimento ou meio ordenado previamente estabelecido de se realizar um fim específico para uma questão aberta a algum tipo de investigação. Isso que consiste um método. Você pode chamar um cachorro de pato, você pode chamar, fica à vontade, mas o cachorro não vai ter bico, o cachorro não vai ter pena, o cachorro vai continuar sendo um cachorro. Você pode chamar método o que você quiser, camarada. Mas método tem uma definição e essa é a definição de método. E é com isso que a gente vai trabalhar na nossa premissa para entender um pouco sobre se existe ou não método em Marx. Vamos lá. Vamos começar. Quando os marxistas utilizam a premissa de um método em Marx, eles pensam que esse processo revolucionário segue alguma fórmula ordenada. E, portanto, a natureza abstraída, metodológica que existe dentro dessa noção, ela vem de maneiras mais importantes do que a própria realidade efetiva. Eles dizem que o método marxista é um método adaptativo, claro, dialético, Mas isso não resulta, novamente, em uma necessidade latente de abstração da realidade em prol de uma metodologia, de um método propriamente dito. E mais do que isso gera, camaradas, uma desconexão com a própria teoria marxiana, Marx propunha, como eu disse no vídeo passado, uma análise imanente da realidade objetiva. Essa análise, apesar de ser acionária per se, umbilicalmente ligada com a ação, a gente já discutiu isso no vídeo passado. Se você não assistiu, recomendo você assistir primeiro o vídeo 1 e depois o vídeo 2, claro, Mas, enfim, apesar dessa análise ela ser acionária, ela define a ação do sujeito com o objeto. E se a gente pensa um método pressuposto, que advém da própria epistemologia do método, essa questão do método pressuposto, podem falar que não é um método pressuposto, mas a própria epistemologia de método está supondo e deixando bem claro, previamente que existe sim esse pressuposto. A gente cria a realidade antes da própria realidade, A gente abstrai a realidade e cria ela na nossa consciência muito antes da realidade se efetivar de fato, Ou seja, se abstraem os elementos materiais da própria realidade objetiva. O processo ele se torna metafísico, ignora a realidade, portanto, é um processo idealista. É um processo muito mais próximo, inclusive, da lógica da fenomenologia presente em Hegel, em Bruno Bauer, nos jovens hegelianos e na teoria basilar hegeliana mesmo, do que a própria teoria marxiana, que critica ativamente, como a gente viu no primeiro vídeo, essa forma de pensamento. A gente tem um autor brasileiro cabuloso, muito bom, que chama José Chazin, que fala um pouco sobre essa questão no seu livro Marx, Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica. É um livro incrível para entender essa problemática, recomendo a leitura, vai estar aqui na descrição, na bibliografia, como sempre. E eu vou abrir aspas para o camarada Chazin falar aqui um pouco com vocês. Abre aspas. Basta uma pergunta de fundo para acenar ao verdadeiro perfil da elaboração marxiana. É possível retalhar, filtrar e difundir partes vivas de 3 universos teóricos diferentes e, com insumos intelectuais dessa ordem, implementar um novo corpus filosófico-científico? Ou, especificadamente, é possível engendrar algum tipo de discurso de rigor minimamente articulado por meio da fusa de uma filosofia especulativa que sustenta a identidade entre sujeito e objeto, mesmo se redutível a método, com porções de uma ciência vazada em termos empiristas ainda abstratos, para a qual a história é uma coleção de fatos mortos e ainda combinando com emanações da consciência utópica que, por natureza, reenviam à especulação piedosa ou sonhadora, muito bom, ou com as crias mais precárias das modalidades do entendimento, pois, quanto mais perfeito seja o entendimento político, tanto mais acreditará na onipotência da verdade
e tanto mais resistirá a ver as barreiras naturais e espirituais que se levantam diante dela, e mais incapaz será, por conseguinte, de descobrir a fonte dos males sociais. Isso está na página 39. Esse livro é incrível, maravilhoso, recomendo a todos os camaradas lerem essa obra do José Chazin. Essa pressuposição do método em Marx eleva a consciência do pensamento como sendo coordenadora do processo acionário, do processo de intervenção na realidade objetiva. E não é assim que se dá a luta de classes, nem a ação objetiva do sujeito na realidade concreta. Basta imaginar o que seria uma cópia dessas sociedades socialistas e seus líderes do século XX atualmente. Seriam destinadas aos mesmos erros, e mais do que isso, ainda mais contradições do que antes, pois a realidade efetiva se mudou, e portanto ao fracasso, à derrota. E veja bem, isso não quer dizer que não existam princípios teóricos basilares a serem guias da ação concreta na realidade. Muito pelo contrário, eles existem e têm que ser estudados e definidos pelos comunistas, pelos marxistas-leninistas. Ele tem que ser efetivado, esses princípios têm que ser efetivados. Contudo, a problemática ela se insere justamente no reducionismo desses princípios a uma metodologia suposta, onde se dilacera todo o processo teórico produzido pelos camaradas, produzido pelos povos, pelas experiências, pela história concreta efetiva, onde se inseriram esses sujeitos ou essas organizações. Alguns tentam simplificar de maneira muito bondosa e com o melhor das intenções, com a melhor das intenções e dos programas, tentam simplificar a teoria marxiana e acabam dilacerando essa teoria. Isso é um grande problema. Já outros justificam o injustificável por esse pressuposto abstrato. Ambos, no entanto, não servem a uma análise imanente da objetividade, apesar, não importa se a intenção é boa ou se a intenção não é boa, nessa questão abstrata do bom e do mal, não interessa isso. A questão final é que eles não servem, ambos não servem para uma análise imanente da realidade, da objetividade, e tampouco para um caminho acionário concreto para a revolução socialista. Uma dessas dilacerações de Marx, que eu acredito que tenha sido das boas intenções, existe na tentativa de Stalin de simplificar o materialismo e a dialética marxiana em 100 páginas. Como se isso fosse possível. Não é possível. É impossível fazer isso em 100 páginas, é impossível reduzir a teoria marxiana e o pressuposto basilar da crítica, do modo de se criticar, em 100 páginas. Stalin tenta fazer isso na sua obra sobre materialismo histórico e dialético, e a gente vai dividir em duas citações da obra que mostram, lá na introdução da obra, na página 2, 3, etc., que mostram qual é a tentativa dessa simplificação, e a gente vai discutir um pouco sobre o porquê que não é possível fazer isso. Então vamos lá, abre aspas para o camarada Stalin. O materialismo dialético é a concepção do mundo do Partido Marxista-Leninista. Chama-se materialismo dialético porque sua concepção, o seu método de estudo e de conhecimento dos fenômenos da natureza é dialético, e sua interpretação, o seu conceito, a sua teoria dos fenômenos da natureza é materialista. Materialismo histórico é a aplicação das teses do materialismo dialético ao estudo da vida, da sociedade e dos seus fenômenos, ao estudo da sociedade e da sua história. Ao caracterizarem seu método dialético, Marx e Engels referem com frequência Hegel como o filósofo que formulou as linhas fundamentais da dialética. Porém, isso não significa que a dialética de Marx e Engels seja idêntica à dialética hegeliana. Beleza. Na realidade, Marx e Engels apenas aproveitaram da dialética de Hegel e seu elemento racional, rejeitando a casca idealista hegeliana e desenvolvendo subsequentemente a dialética para lhe conferirem a forma científica atual. Isso está na primeira página do livro. E vamos lá, vamos discutir um pouco sobre essa passagem. Primeiramente, o reconhecimento da materialidade e essa análise imanente, elas premeditam a ação do sujeito-objeto, não do partido propriamente dito. É muito mais profundo que isso. Partido, na concepção que Stalin está colocando, é a concepção leninista de partido, desenvolvida por Lenin, não é a concepção de partido desenvolvida nem para Marx e Engels, e não se trata disso. Se trata
da efetividade dessa premeditação da ação do sujeito-objeto. Além disso, né, acho que vocês já perceberam onde que eu vou chegar, Marx e Engels eles não aproveitam da teoria hegeliana para o desenvolvimento da concepção dialética. Muito pelo contrário, né? Eles criticam, rompem com essa teoria, rompem com essa maneira de se enxergar a realidade, com a tradição que Hegel resgata. Eles rompem com isso e desenvolvem uma linha oposta à teoria originária. E é importante ressaltar isso. Né? Marx, quando faz a crítica à filosofia do direito, ele critica também a forma dialética que Hegel utiliza para abstrair da realidade o sujeito e a consciência e tornar isso, portanto, o agente central da mudança da realidade. Eles criticam esse pressuposto de maneira a romper com esse pressuposto. E é natural que para fazer isso você precisa conhecer, né, a teoria hegeliana, você precisa conhecer a fundo a teoria hegeliana. Mas isso não quer dizer que o marxismo desenvolveu Hegel, né? Isso aí quem fez foi os neo-hegelianos e os jovens hegelianos, os gentilianos, né? Esse pessoal aí. O Marx liquidou com seu conceito de praxis e a relação da materialidade umbilical entre sujeito e objeto a concepção dialética de Hegel. Na página 2, o Stalin continua, vou abrir aspas, deixar o camarada falar aqui um pouquinho. Abre aspas para Stalin na página 2 do livro Materialismo Histórico e Dialético. Contrariamente ao idealismo que contesta a possibilidade de conhecer o mundo e suas leis, não acredita na fidedignidade dos nossos conhecimentos, não reconhece a verdade objetiva e considera que o mundo está repleto de coisas em si que a ciência nunca poderá conhecer. O materialismo filosófico marxista parte do princípio de que o mundo e as suas leis são inteiramente cognoscíveis. Que o nosso conhecimento das leis da natureza, verificado pela experiência, pela prática, é fidedigno e tem o valor de verdade objetiva que não há no mundo coisas incognoscíveis, mas simplesmente coisas ainda não conhecidas que serão descobertas e conhecidas através dos meios da ciência e da prática. Fecha aspas. O segundo trecho, ele traz, né, duas teses ali que se contradizem mutualmente, né? O idealismo, ele justamente propõe a crítica da realidade, né, a priori, a própria efetivação da realidade, né? Isso que é o idealismo, né? O idealismo eleva a consciência do sujeito, né, etc, etc, já falei muito disso. E não é verdade que os autores idealistas obscurecem a verdade objetiva como coloca Stalin. Não existe na tese hegeliana verdade objetiva. O que existe são essências, né, e desenvolturas racionais que trazem a consciência à frente da realidade. São duas coisas muito diferentes. E propriamente essas duas teses elas se contradizem, né? E propriamente a tese que formula Stalin, né, sobre a concepção marxista está incorreta, porque existe essa contradição basilar dentro desses elementos. Hegel não diz que não é possível conhecer a realidade, muito pelo contrário. Na verdade, ele diz que a realidade ela se efetiva na consciência, né, na consciência abstrata. O uso indevido, né, dessa concepção de ciência e prática, ela trata novamente, né, a noção de um método conciliável com essa verdade objetiva, né? Enfim, se a gente não conhecer um fenômeno, a gente trata ele com ciência, com prática, daí a gente conhece, né? E não é assim que funciona, né? Essa lógica ela não funciona, não é assim que funciona, né? A concepção de método não se coloca nessa equação, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente não conhece, trate como ciência, trate como prática, que daí a gente conhece e pronto, acabou. Não é assim, né? Principalmente não é assim na teoria marxista, na teoria marxiana. A verdade absoluta e pura, ela não existe na medida em que, para encontrar essa verdade, é necessária a consciência. E, vamos lá, voltando a Marx, né? Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, ao contrário, é o ser social que determina a sua consciência. Então vamos lá. O que a gente pode tirar disso aí? A gente pode tirar algumas coisas. A teoria marxiana, ela justamente faz questão de negar o método, não só o método hegeliano. Faz questão de negar método, né? Ele critica, Marx, né? Critica a forma de se criticar e de se investigar a realidade por meio de um método. É justamente essa a crítica que Marx faz, né? Marx desenvolve
uma forma de se criticar, a maneira de se criticar, a efetivação do pensamento, a efetivação da dialética e a efetivação do materialismo são formas que estão umbilicalmente ligadas com a análise imanente da realidade, que não é metodológica. Ela não é um método. É justamente a crítica ao método. Esse é o ponto. Para Marx, a ontologia do ser social e as relações entre sujeito e objeto nessa realidade objetiva, eles são interdependentes e mutuamente desenvolvidos, né? Só que, no entanto, parece ser mais fácil para todo mundo voltar em Hegel, voltar antes de Hegel, inclusive, e atribuir o objeto à consciência prévia e chamar isso de método marxista. Isso está incorreto. Isso não é um método. Método, na epistemologia do que é um método, não existe em Marx. E não só não existe, como é duramente criticado e rompido pela teoria marxiana.